Boa tarde a todas, a todos. Um prazer estar aqui. Queria agradecer à DPF, na pessoa do seu presidente, Paiva, e ao anfitrião, o Roni, anfitrião do evento, e dizer que eu participo há 17 anos de evento. Eu nunca estive num ambiente assim tão diferente quanto esse, numa sala grande de cinema, a gente aqui com toda essa força da plateia, é diferente. Acho que tem um aprendizado na vida, depois dos cabelos brancos, que tem coisas diferentes em eventos que a gente pode participar. Bem, sem mais delongas, eu também não quero me delongar muito. De novo, agradecer a oportunidade de estar discutindo o assunto de combustíveis aqui nesse evento, nesse simpósio que trata de corrupção. Obviamente que, pelo fato do combustível se tratar, de um setor da economia nacional onde a tributação tem um peso expressivo, significativo, e, por consequência disso, existem problemas muito sérios na área, desde a inadimplência, na sonegação, e, obviamente, que, por sua vez, isso está ligado e tem fomentado, tem observado, é um fomentador óbvio, de corrupção, de atratividade do crime organizado, e isso tem tudo muito a ver com o trabalho que a Polícia Federal tem e as consequências do que tem feito. Porque as somas são elevadas e o poder emanado desse setor, em função disso, ele é extremamente significativo. Então, eu espero, nessa minha palestra, tentar transmitir um pouco o entendimento do setor, que é um setor ainda muito desconhecido, para a grande maioria da sociedade, da população, talvez nem tanto para os senhores, e também discernir um pouco e tentar para dar o entendimento e o que nós estamos fazendo, o porquê do movimento combustível legal, o que defende a causa, e entendemos e ter o apoio da associação, dos senhores e das senhoras, do que podemos fazer melhor e juntos para o bem da sociedade e para o bem, obviamente, do nosso país. Inicialmente, só rapidamente colocar, a Associação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Lubrificantes, Logística e Conveniência, plural, essa é uma associação recente, ela nasceu em janeiro desse ano, ela é uma sucessora, entre aspas, do antigo Sindicom, o Sindicato Nacional das Distribuidoras. Obviamente, a associação ela tem um aspecto mais abrangente, no sentido do que ela tem uma visão do setor da distribuição, como a gente chama, o downstream, desde o refino até o posto de combustíveis, passando por toda a logística. São, nesse momento, 17 empresas associadas, representam aproximadamente 70% do mercado de combustível do país, com 130 bases disponíveis no território nacional, 23 mil postos sob bandeira das marcas das associadas, do total dos 42 mil postos que existem no Brasil. O setor conta com 4.800 lojas de conveniência, conveniados a essas marcas, 13 refinarias, que são as refinarias da Petrobras, que é uma das sócias, obviamente, da Plural. Os terminais, com quase 6 bilhões de litros de armazenamento de combustível Brasil afora, e cerca de 7.500 quilômetros de dutos de combustíveis e dutos de etanol e gás responsável por esses setores. Aqui estão as marcas das associadas. A associação ela é constituída através de câmaras. Hoje temos câmaras de combustível, câmara de conveniência, lubrificantes, temos as câmaras de logística e de abastecimento, e aviação, e possivelmente, futuramente, espero em breve, teremos uma câmara de refino, assim que o refino passar pelo processo de que se propõe de privatização ou de ter uma economia mista, que o refino ainda hoje está concentrado na mão da Petróleo Brasileiro. E, eventualmente, uma câmara de tecnologia, muito provavelmente, estará sendo agregada, dado a necessidade da evolução tecnológica que é necessário. O setor está estruturado em quatro grandes grupos, o grupo da produção, o grupo da distribuição, a revenda e, obviamente, o consumo na ponta, que são dos postos revendedores, os grandes consumidores, que é a parte direita. A produção é o refino normal, as refinarias, o setor de petroquímica, usinas de etanol, que são mais de 380, as usinas de biodiesel,
Outros atores nessa área. Na área de distribuição, são 151 distribuidoras que operam, registradas nos países, das quais 120 operam normalmente, ou seja, é um mercado bastante pulverizado, a nível Brasil, regionalmente falando, com a função, né, obviamente, de a distribuição de armazenar, transportar, misturar os aditivos, disponibilizar o produto com eficiência para revenda para os 42 mil postos e os 370 TRRs, que são pequenos não, né? Já hoje são grandes, acho que aqui até tem um representante de um grande TRR aqui na plateia, que faz o trabalho para entregar mais a pulverizado o setor agrícola, transporte. É um complemento da distribuição, eu diria, um setor extremamente importante para o país. Então, o setor está estruturado dessa forma, a Agência Nacional de Petróleo assim o regula, e assim o tem funcionado desde 1994, quando do início da abertura do mercado. Quando a gente fala, então, de combustíveis, a impressão que dá é que é um negócio magnífico, grande, e ele é relevante, sim. Tá? Nós olhamos segurança, né, do abastecimento do país, ele é um valor inestimável. A gente passou há 60 dias, um pouco mais, uma crise, né, com a greve dos caminhoneiros, onde foram barrados todos os acessos, né, das nossas bases de distribuição, nossas associadas e outros, né, faltou combustível. Tá? O país praticamente parou e o combustível é crucial. Nessas horas a gente vê a importância. Esse é o ruim da história. O bom da história foi que o setor foi capaz de, em 3 dias, depois que as bases de distribuição deixaram de ser barradas, em 3 dias o Brasil, que é um continente, foi irrigado com combustível por essa estrutura que aí está. Em 5 dias, 90% dos clientes, todos tinham produto disponível, né, para a população, em 5 dias. É o primeiro item de arrecadação de tributo de todos os estados brasileiros, tá? Dos estados, os tributos estaduais, o primeiro item, né, o ICMS de combustível, é o primeiro item de arrecadação. Nós somos o 7º mercado de energia do mundo. Somos, né, o setor é responsável por 134 bilhões de arrecadação por ano, entre tributos federais e tributos estaduais, ou seja, ele é um setor expressivo na arrecadação, e é um setor de investimento pesado, é um setor de investimento, não tem nada que custe pouco nesse setor, né, dado a sua necessidade, dado o tamanho, dado as exigências de legislação, de segurança, de meio ambiente, etc., etc. Isso requer, então, que se tenha uma boa regulação, que ela seja duradoura, e são investimentos de longo prazo para que se tenha o retorno devido. Não tem, no setor de distribuição de combustíveis, talvez o item mais barato é um caminhão. E, portanto, ele se torna relevante dessa forma, mas, ao mesmo tempo, e o que nos deixa um tanto assim preocupado, e o porquê, é a sua vulnerabilidade. Começa porque ele tem uma tributação extremamente complexa. Tá? Não é um privilégio do setor de combustível, mas o combustível, em si, ele tem uma tributação muito complexa. Ele é vulnerável, e essa vulnerabilidade ocorre, obviamente, porque você tem um nível de tributação que é atípico. Tá? No caso, por exemplo, da gasolina, os tributos somados são quase 3 vezes as margens brutas somadas do setor. Então, se você pega toda a margem bruta da distribuição, mas toda a margem bruta da revenda, e se pegar quanto é o tributo, são quase 3 vezes, 2,8 esse valor. Então, esse é um dado que muita gente desconhece. Isso significa o quê? Que há um mínimo, né, movimento de sonegação ou de inadimplência, tá? Você tira do jogo um concorrente leal. 10%, 20% de inadimplência de algo que os tributos são 2,8 vezes as margens brutas somadas do setor, o mínimo é suficiente para desestabilizar, criar um ambiente concorrencial desonesto e tirar, né, o bom concorrente, vamos assim dizer. Isso se traduz, né, no último estudo que a Fundação Getúlio Vargas fechou há 1 ano atrás, 1 ano e pouco, 4,8 bilhões de reais são inadimplidos ou sonegados no nosso setor. Isso soma, nos últimos 10 anos, o último dado que tem, segundo as procuradorias,
federais e estaduais, no setor, 60 bilhões de reais estão aí nesse cenário, com um índice de recuperação menor que 1%. Tá? Isso propiciado por esse setor, por essa carga tributária extremamente elevada. Como eles ocorrem? Tá? Obviamente, das fraudes tributárias, tá? E, obviamente, tem fraudes operacionais, e onde, de certa forma, estaria o roubo de carga, os roubos de duto, tá? E também o fato de ser um produto altamente fungível, né? As estatísticas mostram hoje, né, e o Dr. Marco deve saber, que é especializado na parte de roubo de carga, uma carga de combustível ela é roubada, descarregada em menos de 2 horas, estatisticamente. Tá? O produto, desde o roubo até sumir, se achar o caminhão de volta, em média 2 horas. Ou seja, é uma estrutura extremamente organizada, dada a receptividade do produto. E, obviamente, permeiam toda a cadeia, não tem um elo da cadeia que seja, né, totalmente correto. Obviamente que a tributação está muito mais no elo da cadeia ajusante, ou seja, importação, produção e distribuição, porque todo o tributo do combustível é recolhido pelo produtor, importador e distribuidor. Não é o posto, né, que recolhe a parte do tributo. A origem dos problemas, né, do setor. Isso é importante a gente sempre parar e discutir, tá? Porque a concorrência desleal ela sempre se dá, obviamente, em função dessa sonegação, desses 4,8 bilhões de inadimplência, e também através dos roubos. Né? O roubo de carga, que, infelizmente, tem sido um problema grave, ele está ligado de uma forma estruturada em alguns lugares até o crime organizado, é o que a gente tem se observado ultimamente. Tá? E a concorrência desleal, ela ocorre por isso, porque aqui tem o conjunto de fraudes que são feitos, né, praticados, né, desde a adulteração do produto com outros produtos, e quando se fala em adulteração, nada mais do que estamos falando do que sonegação. Se adultera, porque está se sonegando um tributo. Né? Adulteração é mistura de um produto cujo tributo é menor do que é o tributo da gasolina ou do óleo diesel. Então, adulteração significa sonegação. Né? Tem o problema da qualidade do produto, eventualmente, mas você tem o problema da sonegação. As fraudes, como eu falei, tem desde a bomba fraudada, que isso alguma parte da revenda que pratica, e, obviamente, as partes das crimes de receptação de produto desviado. É feito, obviamente, com 3 motivadores. Tá? Você tem uma ganância muito grande de empresários, de maus empresários, tá? O oportunismo, que é de um produto altamente fungível, e o senso de impunidade. Queira ou não, isso paira também. Isso é um fomentador. Existe isso, de fato. Tá? Eu não estou dizendo que existe a impunidade, existe o senso de impunidade. Onde é que está a raiz do problema, então? Tá? O fato, primeiro, de ser fungível, de ser atrativamente fácil de sumir com o produto. Né? A tributação ela é diferenciada, ou seja, a complexidade da tributação em si, tá? Ela fomenta essa concorrência desleal, seja por alíquota de ICMS totalmente distinta de um estado para outro. Tá? As gasolinas, as naftas, os solventes são, embora produtos muito similares, têm diferentes tributos. Tá? Isso que provoca a adulteração. O uso de metanol misturado ao etanol versus etanol, até misturado à gasolina, que é um produto que não tem tributação, ou seja, ele é extremamente atrativo, embora seja um produto extremamente perigoso, mas existe no mercado. E nós entendemos também que alguns gaps de aplicação de legislação, tá, e alguma atualização seja necessária. E a gente aí fala muito na figura, obviamente, do devedor contumaz. Né? A súmula 70, né, do STF, no nosso modo de entender, e temos defendido isso, ela precisa ser flexibilizada. Não dá para tratar mais um devedor, né, normal, um devedor que teve problema, que tem que ser protegido contra a ganância do Estado, é fato, a gente entende isso e deve ser assim, mas desse grupo de empresários, mal empresários, que cria empresas com o pressuposto simplesmente de não pagar tributo. Né? E essas empresas estão usando o judiciário, alegando essa súmula, que o Estado não pode ser coercitivo no sentido de cobrar o tributo. Essas empresas simplesmente não pagam, não têm capital para pagar, não vão pagar, desaparecem, e quanto mais elas operam, mais elas vão dever.
Essa é uma realidade, não é só no nosso setor, mas o nosso setor tem assistido isso com uma incidência muito grande. Então, a gente entende e trabalha para que isso minimize. O outro aspecto também, as liminares, né, elas, de novo, é legal, não temos nada contra isso, elas são. Agora, a análise de impacto, né, pelo fato do valor do tributo, e aí é uma questão muito temporal, tá? Elas, de certa forma, fazem com que alige simplesmente um concorrente, sei lá, um mês, ou 2 meses, ou 3 meses de vigência de uma situação dessa. Tá? Então, algumas coisas recrudesceram na área do PIS e COFINS em função da legislação, tá? E alguma legislação desatualizada que, felizmente, com a agência, a gente está conseguindo avançar com a Agência Nacional do Petróleo, atualizando um pouco a legislação que precisa, principalmente, no setor de importação. Então, na verdade, o que a gente vê é o seguinte, o grande problema está no tributo. Tá? Se nós aí mudarmos um pouco, e aqui é uma questão de entendimento, e é importante isso, a gente tem insistido nisso, até para uma questão um pouco de entender e posicionar. Como é que se constrói, como é que funciona um preço? Aí pegamos, com todos esses últimos 4, 5 meses, essa discussão toda que houve perante o combustível, e olhamos o seguinte, desde quando a Petrobras passou a precificar combustível de acordo com preços internacionais, todo mundo sabe aqui que, durante anos, a Petrobras teve o preço regulado pelo governo, né? Deu no que deu, em termos de quanto a empresa perdeu de dinheiro. A partir de junho do ano passado, tá? Com a prática de preços, essa era a formação do preço da gasolina comum, por exemplo. A média Brasil na bomba era R$ 3,50. A parte azul embaixo é o valor da gasolina, era 29%, o anidro, que compõe ali os 27%, mais ou menos 11%, PIS e COFINS era 12% arredondando, ICMS 29%, e todas as margens brutas somadas, quer dizer, distribuição mais revenda, mais frete de coleta e frete de entrega, somavam 19%. Um ano se passou, a bomba aumentou, em média, Brasil, média Brasil, pesquisa ANP, Ministério de Minas e Energia, 28%, o preço médio foi para 4,49. Esse é preço de junho, um ano depois, 30 de junho. Como é que é essa composição de preços hoje? Né? E aí, um pouco, que é preciso esclarecer a sociedade, para também esclarecer a mídia, esclarecer, de fato, o que acontece, essa é a verdade. Tá? Obviamente, o preço, né, Petrobras subiu 35% nesse período, né, gasolina A, o preço do petróleo. O anidro, 17%, PIS e COFINS, 79%. Ou seja, quase 80% de aumento foi em tributo federal. Tá? A ICMS subiu 19%, e total das margens mais fretes subiram 11%. Tá? Ou seja, aponta, né, que o que é visto e o que foi, de certa forma, culpado, um pouco injustiçado, eu diria aqui, por uma parte significativa de quem não conhecia, é que, na verdade, quem pagou a conta é quem, de fato, é quem foi tratado de uma forma, né, como o vilão da história. O setor de distribuição e o setor de... Não estou aqui fazendo defesa, não é esse o objetivo, não. Essa é uma realidade, né, do que aconteceu. Tá? O tributo já era grande, ficou maior. Tá? Então, não foi só o problema de aumento de preço da Petrobras que fez que o preço da gasolina subisse. Teve um componente de tributo sério aqui também. Então, quando a gente vai para o óleo diesel, tá, que foi o grande vedete, né, depois da greve, e eu aqui digo aos senhores, o problema da greve não é um problema de preço do óleo diesel, a greve tem um problema de oferta e demanda. Caminhão demais, incentivos que houve, né, para a frota brasileira crescer e carga de menos em função da crise. Tá? Esse foi o grande motivo, né, não tinha carga suficiente, não tinha frete suficiente. Obviamente, a cereja do bolo, o fato também do preço do diesel foi alto e passou a ser um custo significativo para o caminhoneiro. Tá? O mesmo exercício para o óleo diesel, tá? Ele difere um pouco da gasolina em termos da composição de tributo, mas, de novo, aqui, só para os senhores terem ideia, aqui já considerando todo o incentivo, né, na verdade, o subsídio que o governo deu, né, onde deu 30 centavos por litro do óleo diesel A de subsídio ao produtor importador e reduziu CID e PIS e COFINS do que era.
Então, mesmo dessa forma, quando a gente, né, vê com os incentivos, o produto em si subiu 28%, tá? O PIS e COFINS o biodiesel subiu, nesse período, 44%. Quer dizer, o governo baixou o diesel, mas o biodiesel subiu. Tudo bem que a parcela é 10% na mistura, não é tão expressivo. O PIS e COFINS ACID, mesmo com a redução, ele ainda teve um aumento de 16%, vis-à-vis lá em junho do ano passado. O ICMS subiu 9%. E, de novo, a distribuição e a revenda está pagando a conta, que caiu 17%. Tá? Então, de fato, né, a pressão que houve de repasse, né, de certa forma, ela existiu, tá? A prova está aqui, esses números são oficiais, tá? Mas foi o repasse com perdas para o setor de distribuição e o setor de revenda. Tá? Isso é o que a gente estava vivendo agora, no dia 30 de junho. Isso aqui é só para dar aos senhores um pouco da visão real, tá, de como o setor opera em si. Tá? E quando a gente olha o custo, né, e voltando um pouco aqui à atratividade, tá, quando nós pegamos, por exemplo, o porquê da atratividade. Imagine um caminhão de 50 mil litros de gasolina sendo transportado. Tá? Esse produto vale tá? Mais tributo vale R$180 mil, ou seja, é extremamente atrativa a carga em termos de valor. Tá? Só que quando a gente vê desse produto, aqui estou excluindo as margens, obviamente, né, só não fica no produto, 52%, 50% a 52% do custo do produto, mais impostos, 50% são impostos. Tá? Diesel um pouco menos, etanol um pouco menos, mas essa é a ordem de grandeza. Então, fiscalização, obviamente, legislação eficaz é fundamental nesse setor para que você tenha esse setor saudável com concorrência leal. E tendo aqui, só para os senhores, um flash de um Estado, a gente tem usado isso, a gente, quando olha aquela componente que eu falei antes, dos 5 bilhões por ano, 4,85, os 60 bilhões que estão aí em dívida ativa, tá? Em São Paulo, do nosso setor, os 20 maiores empresas devedores, das quais 15 já nem existem mais, são inativas, dessas top 20, acumulam 20 bilhões daqueles 60 bilhões que eu mostrei ali. Né? E o curioso, quando a gente vê, né, aqui não tem interesse em mostrar o nome das empresas, não é isso, são os valores, né, da dívida ativa na penúltima coluna, tá? E, obviamente, na última coluna, são o capital social dessas empresas. Né? Então, a gente vê que a grande maioria, exceto ali a primeira, tá, o capital social dessas empresas são infinitamente menores do que o valor já constituído em dívida ativa. Tá? Então, quando a gente olha, tá, e aqui a discussão que a gente sempre tem é legal, né, questionar o tributo, o mérito, né, do tributo, é legítimo, sim, todo mundo tem o direito, todo contribuinte tem o direito de questionar. Né? Agora, contando esse histórico que a gente, né, tem visto aqui, tá? Um uso sistemático, né, desse tipo de contribuinte, né, dos sistemas e recursos administrativos, né, nas áreas dos tribunais de contas. Tá? O questionamento, né, do judiciário insistente dessas empresas aqui, eu diria para o senhor, 90% desses ativos foram construídos em cima de repetidas insurgências no judiciário, de protelatório, tá? No sentido de construir usando as brechas. É legal questionar, não estou dizendo isso, mas é uma realidade que aí está. E eu queria chegar, tá, no ponto e perguntar sobre a razoabilidade de empresas que se constatam dessa forma, elas continuarem operando, mesmo, né, com a devida segurança jurídica para continuar operando, constituindo esse pacífico cada vez maior, impagável e irrecuperável. Então, isso endereça o questionamento que colocamos inicialmente sobre a figura, obviamente, do devedor quanto mais. E nesse cenário, né, e aí chegando mais próximo do dia a dia dos senhores aqui, né, o que a gente assiste é o crime organizado entrando no setor. Tá? Isso de 10 anos para cá, a gente vê uma série de medidas, aqui desde a lavagem de dinheiro, tá? Remessa ilegal, tá?
o roubo, o se apossar de regiões, de dominância de determinadas regiões, não diferentes do que se ouve falar em net, gato net, ou gás, ou coisa do gênero. Isso está acontecendo também no nosso setor. Tá? Então, a gente tem alertado, tá? E isso é crescente, isso começou em São Paulo, se alastrou para o Rio, hoje a gente vê isso, né, de uma certa forma, indo para o Ceará, Pernambuco, alguma coisa aqui no Nordeste também. Isso é preocupante, sim, porque isso deteriora esse mercado, porque isso é um efeito onda mortal. Esse tipo de agente, quando ele se penetra no local, ele às vezes tende, inclusive, a se verticalizar, saindo da área, talvez até do posto de gasolina, indo para a área da distribuição e, possivelmente, indo até para a área, para o setor de refino ou de produção de biocombustível. Tá? E ele se alastra e tem um poder de fogo, tá? Expressivo. Não é uma coisa do nosso setor unicamente, mas esse é um que a gente chama a atenção. Tá? E acho que os senhores têm aí muito fácil uma prova disso, é a Operação Rosa dos Ventos, que foi feita em Campinas, a fase 2 saiu a semana passada, que mostra um elo só desse sistema, né? Uma ocorrência de 10 anos, nós estamos falando de um grupo com 5 bilhões de reais. Quer dizer, se você pega outros grupos no país, em alguns locais, que vão se somando esse valor. Então, nesse contexto, nós, há um ano e meio atrás, entendemos, né, junto com outras associações, de criar um movimento, né, um fórum permanente que a gente pudesse discutir, trazer, tá, e propor iniciativas, angariar simpatizantes, num conceito de movimento, tá, combater o comércio irregular e, obviamente, promover os avanços tributários necessários. Porque sem avançar, sem ter avanço tributário, nós vamos estar aqui daqui a 10 anos discutindo a mesma coisa e talvez com 10 bilhões por ano de sonegação, tá? Se isso não mudar. Então, o movimento tem essa função, nós startamos o processo, tá? Contamos hoje com vários apoiadores de peso, inclusive, né, nos honra muito o fato, né, que a DPF é um dos apoiadores do movimento, foi logo de largado, me lembro, com o presidente, à época, Carlos Sobral, né, que, quando mostramos o movimento, as causas, se prontificou a apoiar, como as demais outras entidades, que nos orgulha muito. E estamos andando, temos um ano de movimento, avançamos, temos muito ainda o que avançar, e aí, obviamente, né, para dividir com os senhores, tá, as principais causas de defesa do movimento, primeiro, a simplificação da legislação tributária. Né? Acho que tudo que a gente viu aqui agora, sem melhorar a legislação, tá, dificilmente a gente vai avançar como devemos. E aí, na pauta, estamos discutindo a monofasia, ou seja, a emenda constitucional 33, ela prevê que a gente tenha um imposto uniforme por um dos produtos no país. Isso está para ser regulamentado lá desde 2001, e estamos trabalhando fortemente com os estados para tentar diminuir essas desigualdades que provocam a concorrência desleal, provocam desbalanços, e a gente entende que a implantação da monofasia será muito benéfica, né, para a sociedade e para o erário, sem sombra de dúvida. E, obviamente, para o empresário, né, e atrair o nível de capital necessário que o país precisa. Nós entendemos também, e acho que tem pessoas, né, aqui, desembargadores do Judiciário, é necessária uma visão do Judiciário, né, sobre a súmula 70. Não dá mais, né, para obrigar um Estado a continuar recebendo cheque sem fundo. Essa é a analogia que eu faço. Se eu tenho uma empresa e alguém me dá 10 cheques sem fundos, eu tenho o direito de dizer, eu continuo te vendendo, mas me pague antecipado. Tá? O que acontece nesse devedor quanto mais é que ele dá cheque sem fundo, vai na justiça e tem o direito de continuar dando cheque sem fundo. Na prática, a analogia é simplória, mas é isso. Tá? Eu acho que, obviamente, tem uma súmula, né, que corrobora com isso, mas acho que ela é antiga, é necessário mudar. Tá? Isso vale para o nosso setor e outros setores, tá? Que isso soma um montante de dinheiro irrecuperável, porque essa máxima de que se eu fechar a empresa, não é nem fechar a empresa, eu estou falando de me pague antecipado, ou pague o tributo a cada movimento que você faça. Tá? Você tem que ter um tratamento diferente. Tá? Essa alegação de que, se eu tiver que pagar o tributo no momento que eu vendo, vai me quebrar a empresa e eu vou perder emprego, é o que nós temos que escolher. Tá?
ou 60 bilhões de inadimplência irrecuperável, ou então alguma empresa, mal empresa, vai fechar e alguém vai ter que assumir esse papel dela vendendo aquele combustível que ele vendia. Acho que é uma escolha que o país tem que ter e tem que se discutir na nossa visão. Uma alternativa, eu sei que é complexa essa discussão, mas a gente tem colocado um pouco na mesa, é que, eventualmente, a concessão desse tipo de mandado ou de liminares, elas sejam feitas mediante a garantia em juízo do valor. Porque o mau empresário, no momento que ele tiver que ter a garantia em juízo desse valor, se ele tiver má intenção, ele não vai agir, ele não vai entrar com esse pedido. Tá? Eu sei que isso é discutível, tá? Mas acho que é uma forma da gente minimizar, de uma forma assustadora, não só problemas na área do tributo federal, PIS e COFINS, como na área do ICMS, do tributo estadual. O apoio, né, à aprovação do PLS 284, isso nasceu no FONAC do ano passado, o Fórum Nacional de Concorrência, ministrado pela JUF. A senadora Ana Amélia encabeçou a ideia, e, obviamente, ela visa regulamentar esse artigo da Constituição, o 146A, né, que já é uma forma de permitir a caracterização dessa figura do devedor quanto mais. Quer dizer, é um primeiro passo, eu diria, para se chegar a uma flexibilização da súmula 70. Nós entendemos que esse é um projeto que vai ser muito bom, a gente tem apoiado muito, as entidades o apoiam, e, mais uma vez, reiteramos à ADPF ao apoio para que esse projeto seja aprovado. O mais direto aqui, o fraudador com dolo comprovado, de fato, seja penalizado. Tá? E aí, as leis, como a cassação de inscrição, nesse caso, né, aí vai muito mais no aspecto daquele adulterador contumaz e dos casos, no caso de revendedores, com o dolo comprovado de fraudes volumétricas. Esse camarada, na nossa visão, tem que sair do jogo. E a legislação sobre crime de receptação de produtos roubados. Tá? Existe iniciativa nessa área, nós temos fomentado muito, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, sobre duas leis que estão andando no Congresso. Tá? E essas forças-tarefas, porque tem que corrigir o passado, não tem jeito, e as forças-tarefas são um meio que se tem mostrado o mais eficiente possível, né, para que a gente consiga mitigar um pouco. Então, para dividir com as senhoras e com os senhores, algumas campanhas de esclarecimento, né, nesse um ano e meio do movimento Combustível Legal, tá? Nós fizemos um movimento voltado, né, para o engajamento da sociedade, mas também uma discussão e uma reflexão sobre a real precificação dos combustíveis, chamando atenção para a questão tributária. Tá? Então, são algumas campanhas que estão no ar, várias mídias, principalmente as mídias sociais. Nós temos o nosso site, que é o combustívellegal.com.br, e essa aqui é uma campanha última que está no ar. Você já sabe que no Brasil existem 27 leis de ICMS nos combustíveis, uma para cada estado. Uma enorme complexidade que estimula fraudes e gera altos custos para a sociedade. Mas, afinal, existe solução para isso? Sim, ICMS único, que vai simplificar essa carga tributária. O consumidor e o país ganham com isso. Preço dos combustíveis, ICMS único, única solução. Então, essa é a campanha que nós estamos, na verdade, isso aqui é a monofasia, como eu já disse anteriormente, né? Criar uma uniformidade já prevista na Constituição, precisa ser regulamentado. E, para finalizar, né, acho que agradecer de novo, mas contar com o apoio da ADPF é fundamental, acho que no combate a esse comércio irregular de combustíveis. Então, apoio a essa simplificação do sistema tributário, apoio à monofasia, né, na medida do possível, apoio ao PLS, o andamento do PLS 284, né, suportando esses regimes especiais de tributação, seja a nível federal ou a nível estadual, né, que hoje são sistematicamente questionados no judiciário, quando assim é feito. Existem essas duas leis, como eu disse, federais, mais severa para os crimes de receptação, tá? Seja aí de carga roubada, isso vale para combustível e outros. Né? Hoje, a lei, parte desses crimes, nós entendemos, ela é muito branda. Né? Então, precisa dotar de uma legislação para que, de fato, isso cause o efeito assim desejado. Né? Esse PLC, o 8 de 18 e o 8455, tá? De subtração e receptação que estão. Além de algumas iniciativas dos estados que já estão sendo feitas, Rio Grande do Sul já fez alguma coisa, Bahia, se eu não me engano, está trabalhando uma lei também,
São Paulo também já fez, mas com a legislação federal é importante. Aqui vamos puxar a sardinha para o nosso lado, né, disseminar as melhores práticas de investigação que a PF tem, todo mundo sabe disso, e por isso é a instituição que tem o respeito que tem. E nós vivenciamos isso com a Operação Rosa dos Ventos, que eu falei, né, que teve 2 anos, né, teve a fase 2 agora, lá em Campinas. É impressionante quando a gente olha e vê 10 anos depois, né, que tudo está lá se constatando, as provas juntadas, e que realmente o que nós falarmos há 10 anos e o que falamos hoje tem fundamento. Não estávamos falando ao vento, não, porque foram comprovados, estão sendo comprovados os desvios. Nós estamos falando aqui de 5 bilhões, dos quais parece-me que, pelo que sabemos, 3 bilhões em ativos conseguiram, no exterior, e em alguns bens, junto ao judiciário, como eu disse, eu não sei o termo aqui, mas reter ou segurar para recuperação. E, obviamente, né, na medida do possível, reverberar as ações do movimento, né, como um dos apoiadores da DPF, os senhores, acessem, contribuam, critiquem, é sempre bem-vindo. Tá? Muito obrigado. Era o que eu tinha para os senhores, e estou aqui à disposição para, eventualmente, alguma pergunta que eu possa responder junto ao Marcos. Estou à disposição. Obrigado. Muito obrigado, doutor Elvio. A explanação muito explicativa em relação a esse problema que, muitas vezes, desconhecido de toda a sociedade. Inclusive, no âmbito da Polícia Federal, nós temos setores especializados que trabalham na parte de repressão a roubo de cargas, né? De acordo com a Lei 10.446 de 2002, nós somos obrigados a fazer também, como atribuição, né, a repressão ao roubo de cargas de caráter interestadual, que exige a repressão uniforme, de acordo com o que diz a Constituição. E nosso mote maior é, efetivamente, fazer o combate ao roubo de cargas, mas, pelo que o senhor apresenta, nós temos uma situação grave em relação à sonegação tributária, né, e que vem sendo flexibilizada realmente. Hoje em dia, as apurações de crimes tributários são feitas pela Receita Federal, né, para poder identificar o devedor e constituir o crédito tributário, e, após isso, é que vai para a Polícia Federal. Na verdade, até uma primeira pergunta seria minha, né? Nós temos algumas perguntas, mas nós temos, como os estudantes aqui também podem identificar, uma tendência atualmente de se fazer a utilização do direito penal como última ratio, né? É a última instância em que a sociedade, o cidadão pode recorrer para, quando nenhum limite da sociedade conseguiu parar aquela conduta ilegal, né, ou aquela anomalia no âmbito da sociedade. E aí sim você aplica o direito penal, pune, se for o caso, prende, né, utiliza o direito penal por ser o âmbito de atuação do Estado mais grave para o cidadão, prender, tirar a liberdade. O senhor enxerga algum meio de se fazer uma atuação por parte do Estado, que o Estado atue de uma forma que previna que isso ocorra, sem que se utilize somente o âmbito da lei penal? O senhor falou muito bem, eu vi também, a questão da legislação já começa atrapalhando. Mas, por exemplo, fiscalizações ou acompanhamentos, até por órgãos de controle, como o Ministério Público, ou a própria ANP, eu não sei, como o senhor poderia enxergar uma forma de não ter que chegar à constituição desse crime, né? Para que aí sim a Polícia Federal atue e tenha que prender, e efetivamente, quando você vai ver, a pessoa não tem nem patrimônio para poder responder por aqueles tributos sonegados. Não é uma resposta fácil, mas o ponto que a gente sempre tem deparado é, se você criar
uma complexidade no momento que as empresas são estabelecidas, isso vai ser mal visto porque criou-se uma barreira de entrada. Acho que não é essa a discussão, não é esse o caminho. Acho que toda empresa, todo mundo tem o direito de ter uma empresa e ser rápido até para constituí-la e trabalhar com seriedade. Esse seria um princípio óbvio, né, de uma empresa. Então, se eu não posso, num primeiro momento, e não devo, né, criar barreiras seletivas, mas eu acho que a gente tem a obrigação de criar mecanismos preventivos. Quando a gente fala aqui sobre a figura do devedor quanto mais e o questionamento, se a gente olhar no aspecto federal, por exemplo, existe um regime especial na indústria de cigarro, né, onde, para você constituir, né, a indústria de cigarro, existe já uma legislação que tem os seus cuidados. No aspecto de outros setores, né, no nosso caso de combustíveis, isso não existe. Existe, sim, os estados, né, que aprovam os regimes especiais de tributação e fiscalização. Agora, vários estados têm esses regimes, que visa justamente, como se um recadastramento da empresa, né, uma reaprovação, mas ela já existe, e você tem que passar dentro do screening de um critério, né. Recentemente, São Paulo criou até o cadastro proativo, né, inclusive de beneficiar e dar benefícios ao bom contribuinte em detrimento ao mau contribuinte, que eu acho que esse é um caminho, é o cadastro positivo do contribuinte, né. Mas ele sistematicamente, esses regimes especiais, ele é sistematicamente questionado junto ao judiciário, né. Então, hoje, no nosso setor de combustível, se nós olharmos 80% das empresas, grandes devedoras, e que continuam operando, elas continuam operando em cima de mandado de segurança ou de uma liminar judicial, seja na esfera estadual, seja na esfera federal, tá? Que constitui esse valor. E aí, voltar, né, não tem que querer ser repetitivo, né, mas existe uma legislação, existe uma súmula, né, que dá ao judiciário, eu não sei nem se é o dever, eu não sou advogado, muito menos, não sei nem a nomenclatura que se dê a isso, mas o 284, esse PLS, eu acho que ele tem esse ato preventivo, eu acho que a gente tem que atuar no preventivo, tá? E um outro aspecto que a gente tem também discutido muito, o nosso órgão regulador, a agência. Né? A agência, até bem pouco tempo, quando a gente vai discutir problemas de ordem concorrencial, problemas de desbalanço, né, desvios que acabam afetando o consumidor de uma forma... Porque uma coisa chama a outra. Um lugar que se instala o crime organizado, por exemplo, eu não tenho a menor dúvida que em 1 ano, 2 anos, quem vai perder é a sociedade. Porque ele domina aquele mercado, ele vai vender o que ele quer, o preço que ele quer e acabou. É assim que funciona. Tá? Então, nesses aspectos, a gente sempre tem discutido muito o que né, como órgão regulador, sobre o aspecto tributário, o que vocês podem ajudar. Né? Mas isso não está na nossa competência. E não está realmente na competência dele. Mas, mais recentemente, a gente tem percebido esse entendimento, né, da própria agência, entender que o assunto, né, do desbalanço ele acaba ocorrendo na concorrência desleal, que aí sim ela tem. Então, a gente vê uma predisposição também do órgão regulador em nos ajudar, junto aos demais órgãos, em colaborar para essas medidas de prevenção. Muito obrigado. Ao passar as perguntas da nossa audiência, uma delas, possivelmente, o nosso ouvinte aqui deve ter visto no jornal. Pergunta sobre como o senhor vê a recente operação Margem Controlada, que entendeu haver fraude das distribuidoras em conluio com os donos de postos de combustíveis. Ou o senhor viu ali comentar a operação, que parece que houve algo interessante. A gente acompanha, sim, obviamente que são assuntos das associadas, né? Esse não é um assunto que vem dentro da entidade, da Plural, e como outras entidades, não são discussões das empresas diretamente. Agora, a gente também não tapa os olhos para o que está acontecendo. Não temos todas as informações, obviamente, né, como entidade. Até onde sabemos, e até onde, né, o que podemos concluir, existe ali, primeiro, um erro enorme. Eu não estou aqui dizendo que tenha havido ou não, porque parece que tiveram gravações de conversas internas entre funcionário da associada com seu gerente,
de negócio, e aí não tem, no nosso entendimento, conversas internas entre eu, o gerente, e meu assessor, tá? A princípio, tá? Não existe nenhuma ilegalidade nisso. Se existe algum conluio com um revendedor, ou eventualmente houve, tem que se apurar e ver se, de fato, isso existiu. Uma coisa que, né, se foi colocado, aonde até se sabe, na peça, né, onde a polícia investigou, existem erros crassos, né, de que empresa A comprou uma empresa B, que comprou uma empresa C, que nada disso existiu. Não vou aqui citar o nome das empresas, tá, em distribuidora A com distribuidora B com distribuidora C. Então, essa história, a construção do que foi feito, tá, ela parece assim, ser muito frágil, né? A gente também não entendemos ainda, de nossa forma, a motivação do que está por trás disso. Eu não estou aqui isentando o dia a dia da revenda, se, né, ou a distribuidora, se cometeu ou não. Mas, nesse momento, até o que a gente sabe, nos parece... Uma coisa é certa, não existe dado anticoncorrencial sobre a ótica de CAD. Tá? Isso não existe, porque para ter conluio, né, colusão ou coisa do gênero, combinação entre distribuidor A e distribuidor B, isso posso lhes garantir, não existe. Né? E vou dizer, esse é um erro muito grande até que existe dentro do nosso setor, e me dá até a chance de falar um pouco. O setor de combustível, como outros setores, isso no mundo inteiro, e por ser uma commodity, existe um fenômeno que chama paralelismo de preços. Você tem, né, quase que um só fornecedor, no caso hoje a Petrobras, quase um só refinador. Você tem as distribuidoras comprando desse, né, e vendendo para os postos de gasolina, que são mais ou menos com características muito parecidas. Os senhores viram aqui como é que é a composição dos preços, onde a parte das margens, tá, somadas é a menor parte da formulação. Aí, como é que se pode falar de uma forma sistematicamente em conluio, em combinação? Primeiro que é a parte menor da história. Não vou dizer que não existe, gente, pelo amor de Deus. Tá? Se existe, tem que ser provado, tem que ser punido. Mas quanto mais saudável for o mercado de combustível, maior será o paralelismo de preço. Quanto menos saudável, no sentido de fraude, no sentido de sonegação, no sentido de bomba fraudada, você vai ver diferenças maiores. Esse nosso setor é um setor assim, onde, na maioria das vezes, tá, o bandido é o mocinho e o mocinho é o bandido. Tá? Isso é muito comum. Você vai numa avenida, você tem o cara que vende produto adulterado, te cobra 20 litros, né, comprou de uma distribuidora que sonegou, um produto adulterado, te vende, cobra 20 litros, bota 15 no teu tanque. Outros 2 ou 3 concorrentes dele que operam na legalidade, felizmente, a maioria opera na legalidade. É uma minoria, gente. Tá? Só que, possivelmente, o preço desse camarada é o mais barato, ele é 20 centavos mais barato do que aquele outro. E viu que não tem muito mais margem que 20 centavos para ser mais barato. E, às vezes, ele é mais barato, maior do que a margem, inclusive, que teria. Tá? Perante muita gente, até a própria imprensa, esse cara é o rei. Ele sabe, é o preço mais baixo. É o mais baixo. Tá? Eu não estou dizendo que não existe concorrência, que tem gente séria, que vende mais barato, etc. Não estou dizendo isso. Mas, muitas vezes, existe esse engano, tá, de interpretação que eu quis chamar em função do quê? Quanto mais saudável, quanto mais sadio, mais paralelo acaba sendo na ponta, pela característica do negócio em si. Eu acho que até essa pergunta aqui tem a ver com que, porque o nosso cidadão e o nosso ouvinte quer saber sobre o preço do combustível, né? Com margens maiores ou menores, pode haver alguma vantagem para o consumidor? Acho que as margens de imposto, eu creio, né? Olha, eu diria para vocês o seguinte, né? A gente teve a oportunidade de mostrar os Ele dois... está falando que tanto faz, né? Tem maior ou menor, o preço, em tese, ficará alto. Não, se a margem for maior, o preço vai ser maior, óbvio. Né? Eu acho que... Ou o governo diminui tributo, que não é uma praxe. Né? Se a gente olha, né, no preço final, da composição final, em média, no custo, 50% a 52%. No preço cheio, no gasolina, 45% são tributos. Tá? Aí você tem o anidro e tem mais o preço da Petrobras. Tá? E o preço da Petrobras que está aí são os preços praticados, são preços internacionais que flutuaram,
né, de acordo com o preço do petróleo, de acordo com o câmbio. Tá? E nós defendemos essa política de preço, inclusive. Tá? Então, eu diria para vocês o seguinte, uma mudança, né, de um revendedor ou uma distribuidora abrir mão de parte da margem dele, tá, ou mesmo querer ganhar um pouco mais, no montante final do preço, a flexibilidade que existe, gente, é muito pequena. Vocês viram a composição. No caso do etanol, por exemplo, nós estamos falando aqui em percentual, não mostrei aqui. A margem de revenda bruta, não é margem líquida. É bruta, tem que pagar funcionário, tem que pagar aluguel, tem que pagar imposto, tem que pagar tudo. Mas todo frete de entrega, frete de coleta, chega a 4,6% dessa composição do preço. Diesel é 5%. Tá? Gasolina é 4,3%, etanol é 4,6%. Esses são os números. Então, não vai ser a ponta que vai fazer a grande diferença, tanto para cima quanto para baixo. A não ser que só negue um monte de tributo e joga o preço para baixo. Só que aí é outro papo. Estou falando de mercado saudável. É substituição tributária. Né? Quem recolhe o imposto não é o posto de gasolina. Não é o posto. Quem recolhe, no caso dos combustíveis fósseis, está todo ele na refinaria, o grosso é a Petrobras e o importador. No caso do etanol, uma parte está, né, nas usinas e a outra parte está na distribuidora. O posto recolhe ISS, né, e paga imposto de renda. Imposto municipal. Quando ganha dinheiro. Imposto municipal. E, para finalizar, eu acho que a pessoa sabe bem direito tributário estadual. Como está a questão da monofasia do ICMS no CONFAS? Que eu acho que é uma questão que não só para combustível, né? Bom, o que existe? Nós estamos falando, eu posso falar um pouco sobre o combustível. Tá? Esse é um assunto extremamente difícil de avançar. Né? Não é fácil, a gente sabe disso. Agora, ocorre que, no final de 2016, né, o STF reconheceu o que chama o fim da definitividade da substituição tributária. Tá? O que acontece? Principalmente vai muito no caso do ICMS. Né? O ICMS ele é cobrado através de um preço de pauta que os estados pesquisam, preço na bomba, a cada 15 dias emite lá pelo ato do COTEP, que é um órgão do CONFAS, e ele calcula, tem um percentual sobre aquele preço de pauta. O que ocorre? Em mercados altamente competitivos, normalmente o preço efetivo é mais baixo que a pauta. Enquanto em mercados menos concorridos, ele é um pouco maior do que a pauta, porque aí a média dá a pauta. Então, o fim da definitividade cria aí duas situações. O Estado tem o direito de cobrar daquele posto, daquele camarada que estava vendendo acima da pauta, assim como eu, como consumidor, você, como consumidor, tem o direito de ir para o Estado e cobrar aquilo. Olha, eu paguei imposto sobre... Porque quem paga imposto no final somos nós. Né? A refinaria, a usina, a distribuidora é um mero repassador, recolhe e repassa. Deveria repassar se não sonegasse, ou inadimplisse. Então, eu também tenho esse direito de ir lá e buscar meu tributo. Então, a possibilidade, estamos dizendo probabilidade, de uma avalanche de ações judiciais nesse sentido, né, nos últimos 5 anos, é absurda. Então, nós entendemos que o Estado vai ter que ter uma escolha. E a forma disso não existir, acabar com o PMPF, é a monofasia. Né? Porque aí você tem uma alíquota única, como já é o PIS e COFINS, como, né, hoje. É um valor por litro e acabou. Né? Agora, aí nós somos um ente federativo, para você ter uma alíquota única, os estados têm que concordarem todos com eles, às vezes tem gente que não quer perder a autonomia da decisão quinzenal dele de calibrar para lá ou para cá. No momento que você tem, né, a monofasia, você vai ter que definir um tempo, né, um período temporal, se é 30 dias, se é um mês, 90, não sei, onde o CONFAS vai ter que decidir, aumenta ou baixa, ou coisa do gênero. Então, não é um assunto fácil, mas a gente vê, ele é necessário. Ele vai ter que acontecer em algum momento. Não chegou no CONFAS ainda, porque hoje ele está no grupo GT05, né, que é o Grupo Técnico de Tributação, que tem uma proposta que está sendo discutida. Essa proposta vai para o COTEP, né, que é o órgão, né, mais jurídico, vamos dizer, para dar esse tratamento, para depois ir ao CONFAS. Ou seja, tem uma batalha pela frente. Agora, é a bandeira número 1 do movimento combustível legal. Porque a gente não
né? Eu estou há 17 anos rodando nesse mundo tá? E estou convencido, se não mexer nessa tributação e caracterizar a figura do devedor quanto mais, nós vamos estar há mais 17 anos discutindo a mesma coisa, em montantes maiores. Ou uma reforma tributária. Né? No âmbito de uma reforma, exato. Aí melhor ainda, né, para outros setores, né, embarcar nisso. A complexidade. Eu vi um quadro que anteontem no FONAC, como é que é? O Brasil gasta 2.000 e não sei quantos dias em aspectos tributários de empresa, né, em os 15 maiores países. Né, o Brasil é o último em complicações. Né, o México, que está aí, era 300 e poucos dias, alguma coisa assim, de uma empresa. Então, a gente tem uma complexidade absurda. Então, com esses esclarecimentos, né, eu acho que foi bastante clara a fala do nosso colega e uma entidade da sociedade civil que contribui, né, e também até o fomento de notícias crime para que a Polícia Federal possa atuar. Sociedade civil organizada, né? Essa é a parte que cabe a todos, isso foi falado ontem bastante pela doutora Natália. A Polícia Federal consegue atuar se houver uma colaboração da sociedade civil também para poder prestar o melhor serviço possível para a nossa sociedade. Então, a gente agradece e podemos passar ao segmento do nosso seminário. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Gostaríamos de convidar a senhora delegada federal, Luciana Paiva, para que possa fazer a entrega dos troféus aqui, símbolos do nosso evento, ao nosso ilustre palestrante, o senhor Elvio Rebeschini, e também ao senhor delegado Marcos Vinícius, como mediador deste painel.